Início do livro Fédon, por Platão. Equécrates. Estiveste, Fédon, pessoalmente com Sócrates no dia em que ele bebeu o veneno na prisão, ou soubeste acerca disso de outra pessoa? Fédon. Estive lá eu mesmo, Equécrates. Equécrates. O que disse ele antes de morrer? E como morreu? Gostaria de saber, já que atualmente nenhum cidadão de Fliunte tem visitado Atenas, e há muito tempo nenhum estrangeiro vem de lá que pudesse nos narrar algo definido sobre o ocorrido, além de que simplesmente bebeu o veneno e morreu, ficando-nos impossibilitados de conhecer outros detalhes. Fédon, não conseguistes ouvir sequer a respeito de como foi o julgamento? Equécrates. Sim, visto que alguém nos informou sobre isto, e nos surpreendemos por parecer que ele morreu muito tempo depois. Por que isto ocorreu, Fédon? Fédon. Foi por acaso, Equécrates. Sucedeu da proa do navio que os atenienses enviam a Delos ser coroado no dia em que antecedeu o julgamento. Equécrates. Que embarcação é esta? Fédon. Trata-se do navio, segundo dizem os atenienses, no qual Teseu, numa ocasião, velejou para Creta, transportando 7 rapazes e 7 moças, salvando-os e a si mesmo. Dizem que os atenienses prometeram solenemente a Apolo que, se fossem salvos, mandariam uma embaixada todos os anos a Delos, e desde aquele tempo até hoje, eles a enviam em honra ao deus. Ora, há uma lei segundo a qual, uma vez iniciada a missão partindo o navio para Delos, até que ele retorne, a cidade deve se manter pura, não podendo haver nenhuma execução. E às vezes, quando o navio é atrasado por ventos desfavoráveis, esse processo requer muito tempo. O início da missão é marcado pelo coroamento da proa do navio pelo sacerdote de Apolo. E isso, como eu disse, aconteceu no dia que antecedeu o julgamento, o que explica por que Sócrates passou um longo tempo na prisão entre seu julgamento e sua morte. Equécrates. Mas o que aconteceu por ocasião de sua morte, Fédon? O que foi dito e feito? E quais amigos estavam presentes ao seu lado? Ou as autoridades proibiram a presença deles, de modo que ele morreu sem a presença de seus amigos? Fédon. Em absoluto, alguns estavam presentes. Na verdade, muitos. Equécrates. Por favor, faz-nos uma narrativa a mais exata possível desses eventos, se não estiveres demasiado ocupado. Fédon. Disponho de tempo e tentarei narrar-vos. Nada me proporciona mais prazer do que ser lembrado de Sócrates, quer discorrendo eu próprio sobre ele, quer ouvindo outra pessoa fazê-lo. Ora, Fédon, contarás com ouvintes que sentem o mesmo que sentes. Assim, procura contar-nos tudo com o máximo de precisão que és capaz. Fédon, no que diz respeito a mim, experimentei emoções estranhas estando ali naquela ocasião. De fato, não fui tomado pelo sentimento de pena, como naturalmente poderia acontecer presenciando a morte de um amigo. Uma vez que o homem me parecia, Equécrates, estar feliz nos seus modos e em seu discurso, enfrentava a morte com destemor e nobreza, o que me levou a pensar que mesmo descendo ao Hades, não o estava fazendo sem a proteção dos deuses, e que se daria bem quando ali chegasse, se é que alguém alguma vez se deu bem. Isso explicou porque não experimentei de modo algum qualquer sentimento de pena, como teria parecido natural, considerando que presenciava uma cena plangente. Tampouco, por outro lado, experimentava prazer por nos ocuparmos de filosofia, como nos era habitual, já que nossos discursos eram dessa natureza naquele ensejo. Senti-me presa de uma emoção estranha, uma mistura inusitada de prazer e dor ante a ideia de que ele estava na iminência de morrer. Todos nós que ali nos encontrávamos éramos afetados de idêntica maneira, sendo acometidos alternadamente pelo riso e pelo pranto. Isso se aplicava especialmente a Apolodoro. Conheces o homem e suas maneiras.
Equécrates. De certo que conheço. Fédon. Ele estava completamente descontrolado, enquanto eu mesmo, tanto quanto os outros, me achava agitado. Equécrates. E quem eram, Fédon, os presentes? Fédon. Entre as pessoas da cidade estavam Apolodoro, Critóbulo e seu pai, Hermogênes, Epigênes, Esquines e Antístenes. Também ali se encontravam Quitésipo, de Paêmia, Menexeno e alguns outros. Suponho que Platão estava doente. Equécrates. E haviam estrangeiros? Fédon. Sim, Simias, de Tebas, Sebes, Fedonides e de Megara, Euclides e Terspion. Equécrates. E quanto a Aristipo e Cleómbroto? Fédon. Não, foi dito que estavam em Egina. Equécrates. Havia mais alguém lá? Fédon. Penso serem esses todos. Equécrates. Bem, qual era o objeto da conversação? Fédon. Tentarei narrar-vos tudo, desde o início. Nos dias anteriores, eu e os outros havíamos tido a prática habitual de visitar Sócrates. Costumávamos nos encontrar ao romper do dia no tribunal, onde fora o julgamento, pois era próximo da prisão. Todos os dias era nosso costume nos mantermos conversando até que a prisão abrisse, pois esta não abria muito cedo. Uma vez aberta, entrávamos para dar com Sócrates e passávamos a maior parte do dia com ele. Naquele dia, chegamos juntos mais cedo, pois no dia anterior, ao sairmos da prisão, ficamos sabendo ao anoitecer que o navio chegara a Delos. Diante disso, combinamos estar no ponto de encontro usual o mais cedo possível na manhã seguinte. Quando chegamos, o carcereiro, que habitualmente atendia quando batíamos a porta, apresentou-se e nos disse que aguardássemos e não entrássemos enquanto ele não nos instruísse para o fazer. Isso porque, ele disse, os 11 estão livrando Sócrates de suas correntes e lhe comunicando como ocorrerá sua morte hoje. Após alguma demora, ele reapareceu e nos disse para entrar. Entramos para encontrar Sócrates, que acabara de ser libertado de suas correntes, e Xantipa, tu a conheces, sentada ao lado dele com o filhinho nos braços. Quando Xantipa nos viu, pôs-se a lamentar e disse o tipo de coisa que as mulheres dizem nessa ocasião. Ó, Sócrates, esta é a última vez que teus amigos falarão contigo, ou tu com eles. E Sócrates lançou um olhar a Criton dizendo, Criton, deixa que alguém leve-a para casa. Alguns dos serviçais de Criton a levaram embora enquanto ela lamuriava e batia no peito. Sócrates sentou no leito, dobrou a perna e esfregou-a com a mão. Ao mesmo tempo que disse, que coisa estranha, homens. Parece ser aquilo que os seres humanos chamam de prazer. E quão admiravelmente está relacionado com aquilo que considera ser o seu oposto, a dor. Não é possível que um ser humano os experimente simultaneamente, e, no entanto, se busca um e o apanha, é geralmente obrigado a apanhar também o outro, como se ambos estivessem unidos num único topo. E suponho, disse, que se Esopo tivesse pensado neles, teria composto uma fábula, contando que um deus desejava conciliá-los, pondo fim ao seu antagonismo, mas não podendo fazê-lo, juntou-os pelas cabeças, razão pela qual, quando um deles atinge qualquer pessoa, o outro o acompanha em seguida. É o que parece estar acontecendo comigo. Depois de sentir dor em minha perna por causa das correntes, agora parece que o prazer sucede à dor. Sebes interveio dizendo, Por Zeus, Sócrates, estou contente por teres lembrado. Muitos outros indivíduos indagaram-me sobre os poemas produzidos por ti, as versificações das fábulas de Esopo e a composição do hino a Apolo e Eveno. Perguntou-me anteontem por que considerando-se que nunca escreveste poesia antes, compuseste esses versos depois que vires para a prisão. Bem, se te importas em estar capacitado a responder a Eveno quando ele me dirigir novamente essa pergunta, e eu sei que o fará, transmite-me o que dizer a ele. Então lhe diz Sebes,
Ele disse: a verdade, ou seja, que compus estes versos não pelo desejo de rivalizar com ele ou com seus poemas, pois sabia que isso não seria fácil, mas movido pelo desejo de tentar descobrir o significado de certos sonhos e para certificar de não estar faltando a algum dever no caso de suas frequentes instruções significarem que necessito cultivar a música. Desse modo, eram mais ou menos o seguinte: o mesmo sonho me ocorreu a miúde no passado de minha vida, por vezes sob uma forma, por vezes sobre outra, mas sempre me informando da mesma coisa. Sócrates, dizia, pratica as artes das musas e te empenha nelas. Antes, eu pensava que ele estava me instando e estimulando a fazer o que já fazia, e tal como as pessoas estimulam os corredores os aclamando, aquele sonho me estimulava a fazer o que estava fazendo, quer dizer, praticar uma arte das musas, uma vez que a filosofia era a mais grandiosa forma de música e eu me dedicava a ela. Mas agora, depois do julgamento, e como o festival ao Deus adiou minha execução, pensei na hipótese de esse sonho que se repete realmente significar que devo fazer isso, que é ordinariamente classificado como música, praticá-lo e não desobedecer. Considerei mais seguro não partir antes de me certificar que fiz o que devia, obedecendo ao meu sonho e compondo versos. Comecei por compor um hino em honra ao Deus do presente festival. Depois do Deus, entendi que um poeta tem a pretensão de realmente ser poeta, cabe-lhe necessariamente compor fábulas, e não discursos racionais. E, como eu não sou alguém hábil na composição de fábulas, tomei as fábulas de Esopo, que tinha à minha disposição e conhecia, e versifiquei a primeira em que pus as mãos. Conta isso a Evenos, Sebes. Transmite o meu adeus e lhe diz que, se for sábio, me siga o mais breve que possa. Eu, pelo que parece, estou partindo hoje, uma vez ser esta a ordem dos atenienses. E Simias disse: que conselho é esse, Sócrates? Que envias a Eveno? Encontro com esse homem frequentemente. Pelo que possa perceber dele, não é nem um pouco provável que voluntariamente siga tal conselho. Por quê? Ele retrucou. Eveno não é um filósofo, disse Sócrates. Penso que sim, disse Simias. Então Eveno aceitará meu conselho, como o fará todo homem que se interessa dignamente pela filosofia. Talvez, contudo, ele não venha tirar sua própria vida, pois dizem que isso não é permitido. Enquanto dizia isso, pousou os pés no chão, tendo permanecido assim sentado por todo o resto da conversação. Foi quando Sebes perguntou: o que queres dizer com isso, Sócrates? De que não é permitido tirar a própria vida, mas que seria o desejo do filósofo seguir aquele que está morrendo. Como, Sebes? Tu e Simias, que são associados de Filolau, não ouviste falar dessas coisas? Nada de definido, Sócrates. Bem, eu próprio aludo a essas coisas apenas com base no que ouvi dizer, mas não faço objeção quanto a narrar o que ouvi e, na verdade, talvez seja especialmente adequado a quem está indo para o outro mundo contar e examinar histórias acerca do que se acredita ser essa viagem para lá. O que mais se poderia fazer durante o tempo disponível que temos até o pôr do sol? Porque ouvi dizer que não é permitido se matar, Sócrates. Ouvi Filolau, quando este residia em nossa cidade, afirmar que o que acaba de dizer e o tenho ouvido também de outras pessoas, ou seja, que não se deve fazer isso. Entretanto, jamais ouvi alguém dizer algo claro e definido acerca disso. Anima-te, ele disse, e quem sabe possas ouvir algo, mas talvez se espante, que exclusivamente isso, em meio a todas as coisas, não admite exceções, não sucedendo jamais à humanidade, como ocorre com frequência a outras matérias, de somente em certas ocasiões e para certas pessoas ser melhor morrer do que viver. E talvez te parecerá espantoso
que esses seres humanos, para os quais é melhor morrer, não possam, sem incorrer a impiedade, fazer o bem a si mesmos, tendo que aguardar por um outro benfeitor. E Cebes, sorrindo suavemente e falando no seu próprio dialeto, disse: Zeus sabe que é assim.